Que a escuta e a vivência do Evangelho conduza-nos à vida eterna. Amém. Caro irmão e minha irmã, eu sei que talvez os imprevistos desse ano tenha de fato tirado de nós um pouco daquele espírito de fim de ano, de Réveillon, de noite da virada. Sim, bem provável que isso tenha apagado um pouquinho o nosso brilho, né? Mas penso eu que, ainda assim, mesmo que diminuída, né, todo o caráter festivo, alegre, penso que ao final a gente pode cantar, né? Esse ano eu quero paz no meu coração, né? Ao final. Porque é o que a gente quer, é o que a gente deseja, é o que a gente precisa. O ano começa para nós, os cristãos, diríamos, com a confirmação dessa promessa de Deus feita ao seu povo. A promessa e a confirmação dela não se dará hoje. Essa promessa se deu no dia 24 para a noite do dia 25, para o dia 25, noite, né? É ali que está a promessa de Deus de realização da vontade de Deus, da palavra de Deus. É ali e não hoje. Mas hoje, esse início de ano, de fato, nos faz pensar sobre essa promessa de Deus. Que o Senhor, quando o faz também no início de um tempo de graça, no início de um ciclo novo, no início de uma jornada, a exemplo da primeira leitura que ouvimos hoje, que é tirada do livro dos Números, onde tem aquela bonita, célebre e até fácil de lembrar em alguns momentos da bênção de Araão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face, compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Essa bênção foi dada ao povo de Deus, quando o povo de Deus estava no Monte Sinai, quando Deus, dando as últimas orientações a Moisés, antes de o povo sair dali e seguir firme na jornada segura que os levariam à terra prometida, terra de Canaã, o lugar onde Deus estabeleceu o templo e o lugar para o seu povo viver. O reino de Deus ali estava posto como realidade. E nós trazemos o texto exatamente para a missa, que seria da véspera do primeiro dia do ano, que será amanhã, para recordar ao nosso coração exatamente que também nós estamos a começar um novo tempo, uma nova jornada. E esta nova jornada conta sim com a bênção de Deus, que a exemplo dos filhos de Araão, que eram uma descendência sacerdotal, também hoje, ao final dessa Eucaristia, o Padre vai dar a todos nós ao menos duas bênçãos. Uma bênção com o Santíssimo Sacramento, que é Deus, sol, luz, que deve iluminar o nosso caminho nos dias de luz e nos momentos de escuridão e trevas, como aquela luz que apareceu em meio às trevas, iluminando a noite, que é Jesus, essa luz que não se apaga. E a segunda bênção que será dada pelo Padre, que é a bênção do Ano Novo para nós. Com as minhas mãos ungidas e sacerdotais, lembrando da bênção dos filhos de Araão, quando Deus ali recomendou que em seu nome fosse abençoado o povo, no início de uma jornada. E 2021 é para nós uma jornada. É uma jornada.
O que tem para nós em 2021, não sabemos. Nós só vamos descobrir se amanhã acordarmos de manhã, agradecermos a Deus o dia que começou e o ano e confiarmos naquele que disse: o Senhor te abençoe e te guarde. E assim a gente começa o ano. Confiando no Senhor que disse: o Senhor te abençoe e te guarde. Faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. Volte para ti o seu rosto e te dê a paz. O Senhor, o Senhor, o Senhor. 3 vezes, para que ninguém tenha dúvida de que Ele está confirmando. É Ele que vai confirmar. E se nós, que vivemos da fé e confiamos no Senhor, reconhecemos aquilo que Paulo disse: nós somos filhos amados de Deus. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, ó Pai, já não sois escravos, mas filhos, e se és filhos, é também herdeiro. Ou seja, se Deus nos concedeu a graça de nos considerar filhos seus, herdeiros seus, então nós precisamos começar o ano confiando nessa bênção de Deus, nessa graça de Deus, porque Ele olha para nós como filhos, filhos seus, filhas de Deus, aos quais Ele abençoou. E ao abençoar os filhos seus, o Senhor nos concede também motivos pelos quais, se estamos a rezar e pedir as graças para o começo, hoje, quando encerramos, devemos agradecê-las também. O ano não foi fácil para ninguém. Teve gente que perdeu muita coisa, inclusive pessoas queridas e amadas. O ano não foi fácil para ninguém. Muitos de nós tivemos que nos readaptar, nos reorganizar, refazer a nossa vida, a nossa rotina. Quantos dos nossos jovens, crianças, adolescentes, universitários, tiveram que reaprender a estudar? Quantos homens e mulheres, trabalhadores, honestos, honrados, que levantavam todos os dias, no final da jornada do dia, voltava para casa com a segurança de um emprego, e que não tem hoje essa segurança? Quantos de nós, ao longo desse ano, não passamos pela insegurança, a incerteza? Eu abro a porta ou fecho a porta na cara do meu vizinho? Né? Eu estico a mão ou encolho a mão na hora de pegar na mão dele? Né? Eu venho ou não venho à missa, né? Com máscara, sem máscara? Isso tudo impactou a nossa vida? Sim. Mudou o nosso modo de relação? Sim. E isso nós precisamos olhar, não na perspectiva do caos, do que não deu certo, do atraso, do que saiu dos trilhos. Talvez nós deveríamos olhar essas realidades e dizê-las: que bom que no início de 2020, quando encerrou 2019, o Senhor nos abençoou. Que bom que nós passamos por essa realidade. E quem soltou os foguetes lá fora espera da meia-noite, pelo menos, né? Quem de nós passou por essa realidade? Como não teríamos passado por ela, superado a ela, entendido, buscado significado, refeito a nossa fé? Até como igreja nós tivemos que refazer o nosso modo de ser igreja, igreja nas casas, igreja pela televisão, telefone na mão. Imagina assistir a missa com o telefone na mão, meu Deus do céu. Tivemos que fazer isso. Mas continuamos sendo igreja, porque Deus nos abençoou.
Tivemos sim prejuízos, perdas, dificuldades, mas Deus estava conosco e nos abençoou. E se alguém tiver perguntando, mas se essa é a bênção de Deus, então tira ela. E você imagina o caos que estaríamos então sem Ele, sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus. Aprendemos a fazer muitas coisas, né? Teve gente aí que aprendeu a ser pai diferente, mãe diferente. Teve família que teve que aprender a conviver mais. Nossa igreja teve que aprender a fazer um monte de coisas com suas restrições. Aprendemos a ocupar o tempo, tornar o tempo precioso, valioso, produtivo. Isso, meus queridos irmãos, impactou a nós, sim, impactou a nós, mas não foi sem que Deus estivesse também abençoando a nossa vida. Sem que Ele estivesse também com sua mão sobre nós, vivendo conosco as alegrias, superações e surpresas. Fico imaginando o coração de Nossa Senhora extremamente surpresa com tudo aquilo que os pastores falavam, com a realização daquilo que o menino naquele momento simbolizou. Ela, seu esposo São José, nessa noite em que nós celebramos a véspera da missa de Santa Maria, Mãe de Deus. Imagino o que está no coração de Nossa Senhora, e ela, com esse entusiasmo todo, guardava-os em seu coração, a fim de compreender os mistérios. Quando o menino nasceu, nesta noite em que o texto nos leva de novo à noite do nascimento do menino Jesus, ela tem uma série de realidades que desde o anúncio do anjo ela vem compreendendo e buscando compreender, mas ainda há muitos mistérios pela frente que ela nem sequer imagina. Ela nem ainda ouviu a profecia de Simeão, e ela vai ouvir. Uma espada de dor transpassará tua alma. Ela nem sabe que vai ouvir isso aqui, nesse contexto. É só uma jovenzinha mãe, entusiasmada com o fato de ter gerado um filho, sem ter conhecido homem algum, ter visto o menino nascer, permanecido virgem, ao lado dela o seu esposo José, homem justo que, compreendendo o mistério de Deus, assume com ela a dimensão desse mistério, os dois diante de um mistério que não compreendem, mas eles têm uma certeza: a presença de Deus naquele pequeno menino. Qual é a certeza que nós temos também? Para 2021, posso garantir nada. Há 20 dias atrás, nós não tínhamos garantia nem que nós íamos dar conta de pagar a luz, telefones, secretários, funcionários, há 20 dias atrás. Hoje, inclusive, haverá um sorteio em meio aos dizimistas que muito contribuíram para que a gente fechasse o ano também. Mas o fato é que não sabíamos de nada. Como também não imaginávamos que 2020 seríamos surpreendidos com o que fomos surpreendidos. De nada nós sabemos, irmãos. Nem como vai ser os primeiros minutos da meia-noite de hoje. Essa é a verdade. Mas se nós ficarmos na insegurança de não saber, de não compreender, de não ter certeza de que foi tudo ruim, então nós não estaremos compreendendo que a vida e o ano e o tempo também é um mistério colocado diante de nós, como a Virgem Mãe de Deus e nossa Mãe foi colocada diante dele. Eu penso que para ela também é um mistério. O que será para nós no ano que vai começar? Como tudo na vida dela também foi um enorme mistério. Mas diferente de nós, que estamos sempre procurando seguranças que nos garantam tudo, ela põe sua garantia em Deus.
também ela vai viver conosco a dimensão do mistério que será 2021 para nós. Mas não consta que ela está temerosa, insegura, como diz o texto, meditando tudo em seu coração. Que o ano de 2021 comece, e que comece, não tem como não começar. Que possamos pedir a Deus que garanta para nós as garantias que queremos. Cada um pode pensar na sua. Eu não garanto nenhuma para nenhum de nós. Mas garanto que Deus haverá de abençoar. E se nós tivermos a confiança de viver diante desse mistério, confiando naquele que estará entre nós e nos ajudará a passar por esse tempo, haveremos então de contar também com as graças que virão dele. Deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. E o nome do menino é Deus salva. Que Deus abençoe a nossa vida, como abençoou ao longo de todo esse ano de 2020, por mais difícil que tenha sido. Que o mesmo Deus que nos abençoou, nos abençoe hoje e sempre.